Bem-vindos a um novo vídeo. Eu escrevi... Eu tô com essa cara de morta porque eu realmente tô morta, tá, gente? Eu tô muito cansada, fiquei o dia inteiro na churrasqueira, num churrasco com os meus amigos, mas eu tenho tido muitas ideias pra vídeo e não feito vídeo nenhum. Por motivos de eu tenho essa ideia no ônibus. Aí eu falo, vou anotar depois. E nunca mais anoto, né? Mas uma coisa que não saiu da minha cabeça, apesar de eu não anotar, é o fato, a pergunta na verdade, até onde nós temos certeza de quem somos até que não somos mais? Na verdade a frase correta é, o quão certo somos de algo até simplesmente não sermos mais. E essa reflexão veio de um lugar que eu sempre fui muito certa com as minhas opiniões. Sempre tive muita certeza de tudo. Da minha moral, da minha ética. Não que eu não tenha no presente, mas eu acho que uma coisa que é muito intrínseca do jovem é a gente achar de que as coisas elas são constantes, que elas são para sempre. E eu acho que é por isso que a gente acaba sofrendo tanto com coisas que no final são temporárias, mas que a gente não consegue ver porque a gente tá tão preso no meu Deus, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Enfim, e a gente acaba sendo assim com a nossa personalidade. E aí um trecho que eu escrevi aqui foi: eu acho que nós temos dificuldade com a mudança, pois ela traz instabilidade. E a instabilidade traz a falta de previsibilidade. E a falta de previsibilidade traz insegurança e... Não, calma. A instabilidade e a instabilidade traz a falta de previsibilidade que traz insegurança. E o ser humano, biologicamente, ele sempre vai buscar pelo que é seguro. Porque a gente tem a nossa consciência social, mas nós somos seres biológicos, nós evoluímos. Um dia a gente teve que caçar para a gente poder comer. Hoje a gente pede pelo iFood. Mas esse senso de segurança ainda existe. Os hormônios que desencadeiam esses estados, eles ainda existem, né? Então o ser humano ele sempre vai buscar o que é confortável porque é seguro. Tudo termina no seguro. Tudo termina nas emoções mais básicas, nas necessidades mais básicas do ser humano. E eu acho que quando a gente entende isso, a gente entende o porquê de muito comportamento que a gente tem. Porque a gente não necessariamente vai escolher o melhor caminho conscientemente. Meu Deus. A gente vai escolher o melhor caminho do conforto. E às vezes até mesmo o desconforto vai ser um conforto, né? Mas aí continuando, né? Aí eu botei, mas a vida é um constante recálculo de rota. Nada é linear. Não acho que devamos nos desfazer de quem somos, mas sim abrir a cachola. Sim, eu utilizei cachola, eu tenho 87 anos. Sim, meu copo é do Mickey, porque eu esqueci a minha caneca no churrasco. E a minha caneca de São Jorge tá com chá de erva doce, que eu não vou beber hoje. Enfim, e sobre isso, né? O que eu quero dizer com não acho que devamos nos desfazer de quem somos, mas abrir a cachola? Porque tem essa ideia de que ser fiel a você, né, de ter certeza de algo, ser fiel a algo, significa você não duvidar disso, né? Mas é justamente ao contrário. Eu não sei de quem que é essa citação, eu não sei de algum santo, e de algum santo que eu me refiro, São Tomás de Aquino ou Santo Agostinho, ou de algum outro filósofo, mas a fé sobre algo ela se torna justamente verdadeira quando você questiona aquele algo, porque quando você questiona aquilo, você consegue dar certeza do porquê que você acredita, né? Você consegue achar o caminho, não é uma fé cega, porque quando você tem uma fé cega sobre algo, e eu não tô falando de religião, eu tô falando de conceitos de vida, eu tô falando de ideologias que você segue, etc, 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 as pessoas conseguem
facilmente te tira do campo. E daí você, de qualquer jeito, vai entrar nesse questionamento, né? Ou, de uma duas, né? Ou você vai entrar nesse questionamento, ou você vai virar aquele tipo de pessoa insuportável que acha que a sua opinião vai ser a certa sempre, né? Quando não vai ser, né? Porque eu acho que é muita loucura e muita prepotência em um mundo onde existem mais de 8 bilhões de pessoas. E assim, vamos mensurar 8 bilhões de pessoas, né? Imagina 100 pessoas dentro da sua casa. Uma multidão, né? Correto? Agora imagina 8 bilhões. Imagina 1.000, 10.000. Pois é, né? Então, eu acho que é muita prepotência no mundo com tanta gente você achar que a sua opinião do Alecrim Dourado vai ser a absolutamente certa, né? Bem, mas é uma opinião minha. E o que eu quero dizer com isso tudo, né? Que volta à pergunta inicial. Sim, eu criei um mini roteiro para isso. O quão certo somos de algo até que simplesmente não somos mais. Porque, como eu falei, inevitavelmente a vida ela vai fazer com que nós nos confrontemos. Nós nos confrontemos com as nossas verdades ou com o que a gente coloca como verdade para ver se a gente realmente tem certeza daquilo. E as nossas pernas quebram quando a gente percebe que a gente não tem. Ou que o que apoiava aquilo não era uma fundação boa, né? Eu ia dar um exemplo de construção civil, mas ninguém merece me ouvir falando pelos próximos 5 minutos sobre fundações e a diferença de um radier, né, para uma estaca, né? Ninguém tá querendo. Mas o ponto é... Calma aí. O ponto é, a vida vai fazer você questionar. E você mudar de ideia sobre algo, você deixar de acreditar em algo, você deixar de ser algo, não significa que você é hipócrita. Você não é uma pedra. Na verdade, até uma pedra ela é mutável, né? Porque a pedra ela sedimenta e ela vira ela vira outras coisas, né? Enfim, ainda estou estudando solos, não vou explicar, senão vou falar merda. E a minha professora vai brigar comigo. Mas o que eu quero falar é isso, sabe? O quão certo somos de algo até simplesmente não sermos mais. E por isso que eu acho que a gente tem que, principalmente a gente que é jovem, abrir a nossa cabeça para as coisas que acontecem ao nosso redor. Não ficar bitolado em é isso, não, porque é isso, porque é X, porque é Y. Cara, se a gente for parar para pensar o quanto de vezes a gente muda de ideia sobre algo quando a gente é jovem, quantas pessoas entram e saem da nossa vida, quanta gente a gente vê todo dia, quanto de coisa acontece. Eu acho muita loucura você não considerar isso na sua vida, sabe? É óbvio que esses vídeos que eu gravo, eles são opiniões próprias. São as minhas opiniões sobre as coisas que acontecem no mundo. Então essa é a minha opinião sobre isso, né? E se isso ressoar com você, fala no comentário. Eu gosto de... Meu Deus, alguma coisa aconteceu na minha cozinha, mas eu não vou olhar agora. E eu gosto de responder vocês. Mas aí é isso, sabe? Então, tenha certeza, mas não seja um ser imutável. Esteja aberto a se questionar. Porque dói muito menos quando você toma essa iniciativa da sua própria vida, né? Dói muito menos quando você mesmo questiona as suas sombras. Carl Jung, nossa, a Larissa ela sabe falar melhor que eu o nome desse cara, mas ele fala sobre as sombras, né? Ele fala sobre os lados que a gente não consegue encarar de nós mesmos. Não que essas opiniões sejam sombras, não é isso que eu tô falando, eu tô fazendo uma analogia, né? Porque a sombra, de acordo com Carl Jung, ela piora quando você não encara elas, né? Quando você as ignora, quando você ignora o padrão que elas se apresentam na sua vida. Por que ela piora? Porque elas vão continuar acontecendo. Esses padrões eles vão continuar acontecendo, esses acontecimentos vão continuar acontecendo, e você vai ficar assim, carambola isso. Por que isso tá acontecendo? E assim, se você parasse para olhar para dentro um pouquinho,
talvez você descobrisse, né? Mas é isso, né? O quão certo somos de algo até que simplesmente não somos mais. E a vida, ela vai nos quebrar e nos vai reconstruir muitas vezes utilizando isso. Nos quebrando nas coisas que nós temos certeza. Porque no fim, não há certezas. Não há. A gente criou essa coisa de certeza, de certo, a fim de suavizar a verdade de que a vida ela muda o tempo inteiro. Que o que tá bom agora, daqui a 1 minuto pode não estar. Se você tá vivo agora, daqui a 1 minuto você pode não estar. É uma probabilidade, né? Só que as pessoas criaram uma certeza para, adivinha, terem um pouco mais de segurança e conforto no presente. Porque elas não conseguem conceber a ideia da incerteza. E eu acho que há algo de muito bonito na incerteza. Porque são possibilidades. E quando você se deixa entrar nelas, você descobre tanta coisa. Tantas pessoas, você descobre coisas que você gosta, coisas que você não gosta. Você se conhece mais, né? Então acho que a mensagem desse vídeo é: não se prenda às suas opiniões como unha e carne. Seja maleável com elas, mas sempre seja fiel a si mesmo, porque não vale a pena você se trair, né? Espero que isso tenha ficado claro nesse vídeo, esse fato. Então é isso. Um beijo e um queijo. E até o próximo vídeo aí, se tiver aí, ó.